Quem foi Tamar? De acordo com o testemunho bíblico, Tamar era uma linda jovem, filha do rei Davi. Ela era doce e amável, de coração puro, mas infelizmente teve sua vida arruinada por um ato de desonra e violência cometido por seu próprio irmão, Amnon. Esse evento traumático de abuso trouxe consequências profundas e duradouras. Além disso, o estigma social associado ao abuso certamente afetou a autoestima da jovem Tamar e sua capacidade de formar relacionamentos saudáveis no futuro. Fique conosco e vamos aprender mais sobre quem foi Tamar, a linda jovem que foi violentada por seu meio-irmão Amnon. Sua história está registrada no livro de 2 Samuel. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Tamar significa palmeira em hebraico. Esse nome era comum entre as mulheres da época e pode ter sido escolhido por representar beleza, vigor ou vitalidade. É interessante notar que o nome Tamar parece ter sido popular em Israel, já que outra mulher mencionada na Bíblia tinha esse nome, Tamar, nora de Judá, filho de Jacó. Conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 6. Tamar era uma jovem linda e virgem, filha do grande rei Davi. Ela tinha tudo para ter uma vida tranquila e feliz. No entanto, ela se tornou vítima de um crime terrível cometido por seu meio-irmão, Amnon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. Conforme mencionado no 2º livro de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Tamar foi violentada, abusada e desprezada. Estudiosos acreditam que este fato ocorreu em 1050 a.C. Esse ato de violência não só causou danos traumáticos a Tamar, mas também abalou profundamente toda a estrutura da família real, provocando uma série de eventos catastróficos. Essas desgraças na vida dos filhos de Davi começaram após o rei ter cometido 2 pecados graves, o adultério com Batseba e a morte de seu marido Urias. Urias era um homem leal a Davi, mas foi morto por ele de forma muito covarde. Para entender melhor sobre a trágica história de Urias, basta assistir ao vídeo que está aparecendo agora na parte superior da tela. Tamar era tão bela que seu meio-irmão mais velho, Amnon, ficou tão apaixonado por ela que ficou doente. A Bíblia diz no 2º livro de Samuel, capítulo 13 que Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, se apaixonou por ela e ficou tão apaixonado que até ficou doente. Ele achava que era impossível possuir sua meia-irmã, já que ela era virgem e não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Amnon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab sugeriu que Amnon fingisse estar doente e pedisse ao rei Davi para que Tamar viesse preparar comida para ele. Amnon seguiu o conselho e fingiu estar doente. Quando o rei Davi foi visitá-lo, Amnon pediu que Tamar viesse preparar comida para ele. Davi mandou Tamar à casa de Amnon para preparar comida para ele. Ela foi e o encontrou deitado na cama. Ela preparou alguns bolos ali onde ele podia vê-la e os assou. Quando ela ofereceu os bolos a Amnon, ele a agarrou e pediu que ela se deitasse com ele. Tamar recusou e implorou para que ele não a obrigasse a fazer isso. Ela disse que isso não era uma coisa que se fizesse em Israel e que seria uma loucura. Ela perguntou como poderia aparecer diante dos outros depois disso e disse que ele ficaria completamente desmoralizado em Israel. Ela pediu que ele falasse com o rei e disse que estava certa de que o rei a daria a ele. Amnon, filho de Davi, forçou sua meia-irmã Tamar a ter relações com ele, mesmo ela implorando para que ele não fizesse isso. Depois, ele teve nojo dela e a expulsou de sua casa. Tamar ficou triste sozinha na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nada a Amnon, mas ficou com ódio dele por ter forçado sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão convidou todos os filhos do rei para um banquete em sua casa. Ele insistiu para que Amnon fosse. Quando ele estava bêbado, Absalão ordenou que seus empregados o matassem. Os empregados mataram Amnon e todos os outros filhos de Davi fugiram.
Enquanto os filhos de Davi estavam voltando para casa, Davi recebeu a notícia de que Absalão havia matado todos os seus filhos. Ele ficou devastado e rasgou suas roupas em sinal de tristeza. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse que apenas Amnon havia sido morto e que Absalão havia planejado isso desde o dia em que Amnon forçou sua irmã Tamar. Absalão fugiu e foi para a cidade de Jesur, onde ficou com o rei Talmai, seu avô. Davi sentiu muita saudade dele. Com o tempo, se conformou com a morte de Amnon. Absalão, irmão de Tamar, ficou em Jesur por 3 anos antes de retornar a Jerusalém com a ajuda de Joabe, que convenceu o rei Davi a permitir seu retorno. Embora Absalão tenha voltado a Jerusalém com a ajuda de Joabe, sua reconciliação com o rei Davi não foi verdadeira. Eventualmente, Absalão liderou uma rebelião contra seu pai em uma tentativa de tomar o trono. No entanto, a rebelião fracassou e Absalão acabou sendo morto em combate. Davi ficou profundamente triste com a morte de seu filho Absalão. Mesmo depois de Absalão ter liderado uma rebelião contra ele e tentado tomar o trono, Davi ainda o amava e ficou arrasado com sua morte. Quando soube da notícia, Davi exclamou em voz alta: "Meu querido filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em teu lugar!" Absalão, meu filho, de acordo com o segundo livro de Samuel capítulo 18, versículo 33. A dor de Davi foi tão grande que ele não se alegrou com a vitória sobre o inimigo, mas lamentou profundamente a morte de um filho. A história de Davi e seus filhos é uma história triste que nos mostra a importância de cuidarmos bem de nossos filhos e de nossa família. Davi foi um grande rei, mas teve problemas em seu papel como pai. Ele não conseguiu proteger sua filha Tamar do estupro por parte de seu meio-irmão Amnon e não conseguiu impedir que Absalão matasse Amnon em vingança. Absalão, por sua vez, liderou uma rebelião contra seu próprio pai e acabou sendo morto em combate. Essas tragédias nos mostram que, mesmo sendo um grande líder, é importante cuidarmos bem de nossa família e de nossos filhos. Devemos estar presentes em suas vidas, ouvir suas preocupações e ajudá-los a crescer de maneira saudável e feliz. A família é um dos maiores tesouros que temos e devemos valorizá-la e protegê-la sempre. Obrigado por assistir. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever. Além disso, vamos disponibilizar um vídeo sobre a história completa de Absalão, irmão de Tamar. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.